Irmãos, podemos assentar. Amados, nós vemos aqui uma exortação que eu acho muito linda da parte de Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios. Antes de falarmos ou entrarmos dentro desse texto que aqui nós lemos, eu quero dizer a respeito desse homem chamado Paulo, que antes de Cristo chamar, ele chamava Saulo, que é o mesmo nome antes de ser chamado Paulo, mas porém Saulo era no grego. Aqui Paulo foi um homem na qual todos nós sabemos que foi um homem perseguidor do povo de Deus. Era um homem na qual ele tinha as cartas e tinha o poderio de estar fazendo e cumprindo a lei que era proposta no judaísmo. A Bíblia vai dizer, e a história também frisa, que Paulo era um homem conhecedor de toda a lei. Era um homem estudado, um homem culto. Era um homem que tinha, aleluias, também o estudo e também a liberdade de fazer aquilo que era proposto segundo a lei. Eu acho tão interessante, amados, que Paulo, ele cumpria a regra da lei. Deus achou tão interessante na vida de Paulo, que quando Paulo pegava aquela lei, que na qual se os fariseus se cumpria, que não era para fazer, quando Paulo via alguém que não cumpria aquela lei, o que ele fazia? Ele conhecia a lei, ia até a pessoa, ou que seja, até a instituição e falava, olha, não está dentro da lei. Então, quando vocês não estão dentro da lei, nós sabemos que no Antigo Testamento, amados, aquele que não cumpria a lei era predejado, era arrastado, podia ser morto. Então, a lei, ela fazia com que a pessoa cumprisse dessa forma, Era dente por dente, olho por olho. Então, Paulo, ele cumpria. Vamos pegar aqui e dar um exemplo. Paulo era aquele tipo de pessoa que ele não aceitava ao descumprir a lei. Ele não conformava com aqueles na qual ele não cumpria aquilo que era proposto da lei. Igual a Bíblia fala, e Paulo também nos exorta também para nós não conformar com o mundo, não é? Paulo indignava quando via alguém que não cumpria a lei. Paulo era um homem na qual ele pegava os crentes que não cumpriam o judaísmo, que era o cristianismo. Paulo sempre lutava contra o cristianismo porque não cumpria a lei do judaísmo. Então Deus olhando lá de cima, mas ninguém parava Paulo. Ninguém parava Paulo, sabe por quê? Porque Paulo tinha carta, Paulo era um homem conceituado, estudado. A história vai dizer que ele ficava aos pés, aleluia, do Rabino Gamaliel. Era um homem na qual era culto também, entendido da lei. A Bíblia fala que ninguém parava Paulo. Paulo, quando ele ia cumprir a lei, sabe o que ele fazia? O cristianismo não cumpria, ele pegava. Aonde que tinha alguém pregando o cristianismo, Paulo pegava essa pessoa, amarrava-se no rabo do cavalo e arrastava pela cidade de Jerusalém. Isso é quando não pegava também, colocava em uma parede, era fuzilado, era julgado em arenas, era preso, julgado em arena de leões e era destruído por leões. Paulo era um homem na qual cumpria, era ruim, mas ninguém parava Paulo. Mas uma certa feita Deus viu naquele homem uma raridade na qual podia usar para o cristianismo. A Bíblia disse que o próprio Deus desce para encontrar com Paulo. Observe, leitores da Bíblia, que sabem muito bem que quando Deus vai encontrar com Paulo, ele fala para Paulo assim, olha, Paulo, por que persegue o meu povo? Por que mataste o meu povo, Paulo? Deus precisou descer para encontrar com Paulo. A Bíblia fala que quando Deus encontra com Paulo, Paulo fica cego naquele momento.
Paulo agora, aquele homem brabo que matava crente, agora estava um homem manso. Toda pessoa que é encontrado com Deus, a tua vida é transformada. Paulo agora estava transformado, aleluia, guiado pelo Espírito Santo. Deus envia homens para orar por Paulo. Agora, esse mesmo Paulo que escreve a igreja de Éfeso, Paulo agora estava fazendo a vontade de Deus. Sabe o que eu penso aqui, irmão? Eu estava meditando agora à tarde nesse versículo e a história de Paulo. Paulo era um homem que na qual se preocupava com a igreja, se preocupava com os irmãos que na qual estava sendo destorturado por alguns mestres falsos. Alguns irmãos que estavam pregando a palavra que não era genuína, a palavra do cristianismo. Paulo sempre preocupava. Observe bem, aleluia, quando ele escreve a Filemon, a Tito, são pastores jovens que ainda não tinham conhecimento da palavra, mas Paulo sempre orava por eles. Observe muito bem que na qual ele escreve a Tito, ele fala: Tito, eu tenho orado por você todos os dias, eu oro para você, para quê? Para que você permaneça na palavra, prega a palavra e fica na palavra. Sabe por quê, amados? Porque naquela época não é diferente dos dias de hoje. Aleluia, se nós observar dentro do reino de Israel, lá entrou reis bons e também entrou reis ruins, que estavam desvirtuando o povo de Deus, levando a pecar. Sabe o que eu me sinto maravilhado? Quando eu leio a mensagem de Paulo e os feitios de Paulo, que na qual agora Deus usa ele a fazer. Quando nós entramos dentro desse texto, nós vimos que Paulo estava preso quando ele escreve essa carta a Efésios. Amado, se eu for olhar o que Paulo, aleluia, estava escrevendo quando ele estava no cárcere, a irmã pregou aqui, irmãos. A irmã cantou aqui também. Não é fácil ser um evangelho, não é fácil ser crente. O crente, ele é, eu costumo falar que o evangelho é padecimento. Não é mar de rosa. É padecimento. Quando Paulo escreve essa carta, sabe onde que ele estava, irmão? Ele estava lá na prisão. Paulo estava preso. Aonde que ele estava? Era um tipo de masmorra subterrânea. Preso em uma corrente, em uma bola de chuva, aproximadamente 200 quilos, amarrado os seus pés e os braços em um tronco, e vigiado por soldados. Paulo, aleluia, por causa do evangelho, estava preso. Mas uma coisa interessante que eu observava aqui é que Paulo não deixava de pregar o evangelho. Paulo falava assim: olha, vocês podem prender os meus mãos, você pode prender os meus pés, você pode me machucar, mas agora o meu espírito não. Aleluia, o meu espírito ainda continua pregando o evangelho. Paulo, quando escreve orando para os Efésios, sabe o que acontecia lá na igreja de Efésios? Lá tinha alguns falsos pastores, alguns falsos mestres que estavam incriminando falsa doutrina dentro da igreja, arrastando os irmãos a apostatar da fé. Agora, Paulo ora em favor de Efésio, porque Efésio era uma igreja bem pequenininha, não era uma igreja que tinha todos os recursos, assim como Filadélfia e outras igrejas, mas Paulo, ele conhecia a existência da igreja, era pouquinho, irmãos, era fraco, não tinha condição, mas uma coisa a igreja de Efésio tinha, sabe o que era, meu irmão? Era o amor, a união, em oração, mas sempre esta igreja estava orando, assim como a irmã falou aqui e cantou, quando Pedro estava preso, a igreja permanecia orando ao Senhor. Sabe o que é isso, amado? É quando uma igreja, ela é, aleluia, exortada à oração.
Nada na vida do crente, aleluia, acontece, aleluia, quando ele não ora, mas quando o crente do coração quebrantado, o coração voltado para Deus, quando ele ora, o céu se abre. Observa agora o que nós falamos. Pedro estava preso, a condição nenhuma de fugir daquela prisão, mas quando a igreja orava, aleluia, Deus manda lá no caso um anjo que abriu todas as comportas, ou as portas que tiraram, e Pedro saiu da prisão. É assim que acontece. Uma igreja que ora, um crente que ora. A irmã falou que a respeito de que estava orando, aleluia, para o antequerido, mas eu sei, amado, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer um milagre. Agora, se não for da vontade de Deus, ele continua sendo Deus, porque ele é o nosso Pai. Eu acho tão lindo quando Paulo ele faz essa oração para Efésios. Olha só o que ele fala. Por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava diante de Deus. Sabe qual o ministério de Paulo? Porque abrangiu, irmão, porque ele sempre estava orando. Eu estava lendo a história de Paulo. Paulo, ele falava assim, olha, a todo momento eu orava. Eu tinha uma paixão de estar lendo a palavra de Deus. Eu tinha uma paixão de a todo momento de estar na presença de Deus. Sabe por que o meu ministério e a minha vocação, o meu apostolado cresceu? É porque eu estava em oração. Agora, Paulo, ele se dispõe a colocar à disposição da igreja. Isto é, eu me ponho de joelho perante a Deus. Eu oro por vocês. Eu clamo por vocês noite e dia. Aqui a lição fala que ele, na qual toda a família... Preste atenção, meu amado. Olha que interessante. Ele fala, eu me ponho de joelho, na qual toda a família na terra, que era a igreja de Efésios, sabia que Paulo orava. Segundo a lição fala que Paulo, quando ele orava, meu amado, ele se derramava em lágrimas. A igreja contemplava Paulo no público, com seu rosto enxergado de lágrimas. Segunda lição fala que muita gente olhava para Paulo e não via palavra nenhuma. Mas as lágrimas olhavam as suas roupas e o banco da igreja. Paulo sempre estava, aleluia, diante de Deus, orando a Deus. Quem sabe muitas lutas que Paulo passava. Quem sabe muita aflição que Paulo passava. E ele passou sim, porque em suas mensagens ele diz, amados, eu sei o que é passar por aflição. Eu sei o que é passar por pobreza. Eu sei o que é passar por bonança. Também eu sei o que é passar por naufrágio. Eu sei o que é abandono. Eu sei o que é desprezo. Paulo passou por tudo isso. Mas mesmo assim ele diz assim, eu estou por suas causas diante de Deus nosso Jesus Cristo, na qual toda a família nos céus e na terra toma o nome e toma ciência. Sabe o que é isso, amado? Paulo preocupava com a igreja. Paulo preocupava com o povo. Por mais que tinha alguns hereges dentro da igreja, alguns falsos mestres, mas Paulo estava orando. No decorrer da lição ele fala assim, para que segundo a riqueza da sua glória. Eita, maravilha. Vos conceda
Olha o que Paulo estava falando. Toda a família, tanto no céu e na terra, sabe que para a glória, a riqueza da sua glória nos conceda e que seja corroborado com o poder pelo Espírito do homem interior. Eu acho o versículo mais lindo dessa mensagem aqui. Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que vocês têm passado, ou que está passando. Aí fala assim, olha, exortando os irmãos, olha, para que segundo a riqueza da glória de Deus, tá? Ele não falou da minha glória. Ele falou assim, que a riqueza da glória de Deus excede todos os seus entendimentos. Olha o que fala aqui. E que conceda e seja corroborado no poder pelo Espírito do homem interior. Agora à tarde eu estava trabalhando. Eu estava pensando assim, Deus, o que o Senhor vai me dar para mim falar para a igreja? Pastor, quando eu estava orando em espírito, veio dentro de mim uma angústia muito grande, a ponto da minha cabeça doer, parecia que ia explodir. Falei, meu Deus, que angústia é essa? O espírito atribulado. Eu andava para um lado, eu andava para o outro, eu fazia um serviço, parava. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí Paulo falava assim, olha, que com o poder do Espírito no homem interior, o meu homem interior, meu amado, sabe aquela angústia que de vez em quando a gente sente, aquela tristeza que vem do nada? Não sei se os irmãos têm passado, mas aquela angústia parece que vai acontecer, o céu está cerrado por cima. Parece que aquelas coisas, tudo que a gente faz está dando errado. Não tem aquele momento assim? Aí Paulo estava falando assim, olha, que a glória de Deus intercede no seu homem interior. Que a glória de Deus seja cheio o seu homem interior. Aí Paulo está falando assim, não deixa ninguém desvanecer o teu homem interior. Mesmo que o meu homem exterior se corrompa, mas o meu homem interior seja revestido da glória de Deus. Então, meu irmão, seja revestido da glória, seja revestido do poder de Deus. Deus te dá o poder para tu fazer milagre. Deus tem te dado o poder para realizar milagre. Encha-se de fé, mesmo que isso aconteça exteriormente, mas o teu homem interior seja revestido pela glória de Deus. Vamos mais. Aí Paulo exorta a senhora, depois que o seu homem interior seja cheio da glória, aí ele fala assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigado e fundado em amor. Eu achei tão interessante esse versículo também, que fala assim, olha, depois que tu sejais cheio da glória de Deus, e que o seu homem interior seja revestido da glória. Aí ele fala assim, para que Cristo habite em vós. Olha que interessante. Que pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigado e fundado em amor. Eu costumo dizer, amados, e Paulo também, se nós formos ler lá em Coríntios, capítulo 13, ele fala a respeito do amor. Sem amor, irmão, não tenho nada.
Eu preciso ter amor. É a razão de eu estar aqui, meu irmão. É o que me move. É o que me faz eu estar aqui. Ah, mas pera aí, eu vou lá na igreja só tem um pouquinho de irmão. Mas pera aí. Tu está olhando o irmão ou está olhando que Jesus está aqui? Ou se tiver 2 ou 3, não é quantidade, é qualidade. É lógico, é quantitativo também, né? É bom. Mas eu vou na igreja, meu irmão, só se tiver um pastor lá, mas eu estou lá, mas Jesus está lá. E a multidão de anjos que está lá, ninguém enxerga isso, não? E o Espírito Santo que está lá, ninguém enxerga, não? Caramaia, mandará, basura, andará. Deus tem o poder, meu amado. Se tu olhar pelos olhos da fé, tu vai ver uma multidão de anjos aqui. Se tu olhar pelos olhos da fé, tu vai ver a glória de Deus aqui nesta noite. Deus faz presente aqui neste lugar. Esse lugar não é outro a não ser a casa de Deus. Deus está aqui. Aí Paulo fala: seja renovado o teu homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar arraigados e fundados no amor, meus amados. Olha o que ele fala mais, para poder perfeitamente compreender. Amados, quando eu começo a contemplar a seu coração cheio da glória de Deus, eu vou começar a compreender perfeitamente, com todo o santo, qual é a largura. Eu compreendo. E a altura e a profundidade de Deus. Como eu conheço a Deus, amados, enchendo-se do amor, enchendo-se da glória. Eu vou conhecer perfeitamente com todos os santos, com todos aqueles que estão no mesmo propósito, com todos aqueles que vêm para a casa de Deus sem olhar circunstâncias, sem nada. Há quantos estão aqui deixaram a família lá em casa? Há quantos estão aqui tá com os filhos desviados, perdidos, esposos, esposas perdidas, família enfermas? Sabe o que eu acho muito lindo, amados? Quando aquele que está regado do amor de Deus e cheio da glória de Deus, ele sabe assim: Deus, meu filho, meu esposo, que seja, está desviado, mas eu vou para a casa do Senhor adorar. Eu vou lá porque eu preciso interceder para o meu filho. Eu preciso interceder para o meu esposo. Então, Jesus, eu estou aqui. Passa lá em casa que lá está o meu filho. Passa lá em casa que lá está o meu marido. Passa onde estiver, Jesus. Meu filho está aí pelas ruas, não sei aonde que está. Mas vai lá, cuida dele. Paulo orava a todo momento pela igreja. Era uma luta tremenda que Paulo passava. Se nós formos ler a história de Paulo, amado, nós vamos ver que Paulo passou a ser perseguidor, de perseguidor a perseguido por causa do Evangelho. Não é fácil ser crente. Mas o maior prazer é quando Deus derrama a sua glória
Quando nós imaginamos falando assim, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não posso mais. Aí Deus vem com sua glória, derrama sobre aquele que busca e tem o coração quebrantado. Ele é renovado pelo poder do Espírito Santo. É conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, amado. Lá em Minas, onde eu congregava na igreja, lá uma irmã chamada Luciene. A irmã Luciene falava, sempre quando nós falávamos do amor de Cristo, e ela conheceu um entendimento muito claro que isso me marcou aquele dia que ela falou. A irmã Luciene, nós estávamos em um estudo dos professores. A irmã Luciene, do nada, ela levantou e falou assim, irmãos, como é fácil conhecer o amor de Cristo. Ela falou assim, é muito fácil e eu compreendi. Ela falou assim, olha, é só olhar para a cruz. Aí Paulo fala assim, olha, é conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Só o amor faz com que nós conhecemos e sejamos cheios da plenitude de Deus. E esse amor que excede todo o nosso entendimento. Sabe por que ninguém entende nada, meu irmão? É porque não conhece o amor de Deus. É porque não é cheio do amor de Deus. Aí Paulo fala assim, olha, para Efésios mesmo, ele fala assim, sabe por quê? Quando eu falo essas coisas, sabe por que eu sou bem entendido mais do que vocês? Ele fala para Efésios isso. Sabe por que eu sou mais entendido do que vocês? Porque a todo instante eu estou orando. E quando eu vou pregar, vem uma plenitude em questão de segundo e abre a minha mente. Mas para entender isso, eu preciso estar em contato. Eu acabei de falar aqui para a gente conhecer qual é a altura, qual é a largura e qual é a profundidade. E como a gente conhece a altura de Deus, a largura de Deus e a profundidade, é quando nós estamos aqui nessa quinta de intercessão. É quando nós saímos ao domingo pela manhã, aprendendo e sentando para aprender a palavra de Deus. É quando eu levanto pela manhã, abro os olhos e digo assim, Jesus, obrigado, porque eu estou com vida. É quando eu levanto e vou lá no meu devocional e começo a meditar. Olha o entendimento, olha a aproximação, olha a profundidade, a intimidade com Deus. É isso que me faz com que eu entendo. Aí Paulo diz assim, olha, é conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu só sou cheio da plenitude de Deus quando eu excede todo o meu conhecimento e entendimento. E como eu faço isso? Cheio do amor de Cristo. Amados, eu estava olhando uma certa feita e meditando. Que alguns crentes estavam assim, Jesus, eu quero ser como o Senhor. Jesus sempre exortava que era para ser como ele, principalmente Paulo. Paulo falava assim, olha, sejam meus imitadores assim como sou de Cristo, não é? Aí Cristo também sempre falava, olha, se você estiver em mim, tá? Se você estiver em mim, ligado na vida verdadeira, vocês farão um milagre maior.
do que eu fiz. Outro dia eu estava meditando, eu falei, Jesus falou que nós fazemos um milagre maior do que ele fez. Estou falando não é de Paulo, de Pedro, não estou falando dos apóstolos, mas estou falando de Jesus. Eu fico olhando também alguns discípulos que fez grande milagre, mas eu olho para Jesus, Jesus falou assim, olha, se vocês estiverem em mim, ligados, enxertados em mim, vocês farão um milagre maior. Sabe o que é isso, irmão? Ô, irmão, pelo amor de Deus, entenda comigo, Jesus falou, eu vos dou poder para fazer. Eu vos dou poder para vocês fazer milagre maior ainda. Mas por que a gente não faz? Porque tem igreja que não acontece milagre mais. Porque faltou entendimento. Está faltando amor. Está faltando compaixão. Aí eu estava olhando assim, ó. É para fazer milagre igual Jesus, eu tenho que viver como ele viveu. Não é isso? Eu tenho que passar por onde ele passou. Não é isso? Ele não fala, se estiver ligado em me fazer o que eu faço, vocês farão um milagre maior. Então eu tenho que passar por onde passou. Onde que Jesus passou? Vamos pensar comigo? Para finalizar, lá no início, vamos lá no início, lá no Jardim de Getsemane. Lá estava Jesus orando no Jardim de Getsemane. Vamos lá no nascimento. No nascimento de Jesus, Herodes queria matar. No nascimento de Jesus, Jesus tinha que ficar correndo de cidade em cidade para não ser morto. Aí é uma grande perseguição. No nascimento, ele já começou a nascer sofrendo. Perseguido, Deus do nascimento. Cresceu, aí Isaías escreve no capítulo 53. Ó, não tinha beleza, era sem formosura. Os homens olhavam para ele, não dava nada para ele. Hã? Olha só para você, só aí já era desprezado. Lá no Jardim de Getsemane, Jesus estava lá orando. A lição fala que Jesus, quando orava, ele orava tão intensamente porque ele estava todo o pecado da humanidade sobre Jesus. A Bíblia fala que Jesus orava intensamente, que o seu suor se misturava com sangue. Isso é um fenômeno raríssimo que aconteceu com Jesus, que homem nenhum da face da terra e mulher aguenta se ele passar hoje por essa face. Segundo os médicos, fala que o seu esporo abriu, que chamava sudoripa, que é o esporo que abriu aonde que tanta intenção que o seu esporo abriu a ponto de passar o sangue misturado com água. Sabe o que é isso? Se uma pessoa hoje passar por isso, ele fica doido ou morre na hora. Porque as suas veias da cabeça do corpo estouram. Jesus estava agoniado lá, dizendo para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que oração linda, que exemplo de oração. Não faça a minha vontade. Mas Jesus estava dizendo assim, Pai, está pesado. Vamos conjecturar aqui. Pai, está pesado, eu sei. Ele está querendo me matar, botar lá na cruz. Aí ele olhando para o pai e fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Pensa comigo, se alguém estiver perseguindo para matá-lo, ou saber assim, vamos pegar aqui, quem tem filho aqui, pegar o seu filho e falar assim, seu filho vai morrer na cruz pela igreja aqui. Jesus disse para o pai, assim, passa de mim esse cálice. Eu não vou aguentar. Mas ele sabia do propósito que ele estava aqui na terra. Nem por isso eu sempre falo com a minha esposa ali.
Eu falo assim, olha, Jesus nunca deixou o ambiente influenciar ele em nada. Circunstância nenhuma subestimou Jesus. Tá? Não foi doença, não foi alguém que queria matar, não foi a cruz que ele ia passar, que ele sabia que ia passar por aquilo, não foi o desprezo. Aqui alguém me fala, eu não vou na igreja porque o irmão está me desprezando, porque a família está me desprezando, alguém faz isso, e aquilo, aí eu vou deixar de ser crente também. Jesus passou o maior desprezo, meu irmão, que ninguém nunca passou na história. Jesus passou por um desprezo que nós sabemos que quando Jesus foi pego lá em Jerusalém, prenderam Jesus, bateram em Jesus sem fazer nada. Descarneceram de Jesus, bateram na sua cabeça e diz, agora fala quem te bateu. Jogou um pano na tua cabeça e disse, agora, adivinha quem te bateu? Dava murro, cuspia na tua cara. Pegava Jesus, arrastou para a cidade de Jerusalém inteira, dizendo, aí o rei dos reis, o rei dos judeus aí, ó, sendo morto. Carregando uma cruz em suas costas, pesada aproximadamente quase 200 quilos, de 50 a 200 quilos em suas costas, aonde que estava amarrado sobre um tronco chicoteado, esse chicote, nas pontas tinha pedaço de ossos, juntamente com chumbo, aonde batia na vítima, cravava-se no corpo daquela vítima, quando eu puxava saía pedaço de carne. Segundo os médicos, fala que os órgãos de Jesus podiam ver internamente. Aonde naquele tronco, o homem nem aguentava e morria naquele estado. Mas Jesus não. Deixa eu te falar. Eu só estou até aqui nessa história. Agora pega a sua história e pega o meu problema e o seu problema e compara com esse problema. Não é nem a terça metadinha, não é nem a unha. Mas Jesus sabia do propósito. Nós também sabemos do propósito. Aí Jesus, no São João 14, diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Eu vou lá preparar. E um dia voltarei para buscar vocês, para estar perto de mim. Esse é o propósito de Deus. Esse é o nosso propósito. Meu irmão, se ninguém cair, mas eu macho. Jesus foi assim. Jesus chamou os discípulos para orar. Lá estava orando, ele estava dormindo. Sabe quem estava com ele? 3 só. Pedro, Tiago e João. Eram os únicos que oravam com ele. Cadê sua mãe? Cadê seus irmãos? Cadê a igreja que estava com Jesus quando ele foi pego? Ninguém. Quem estava lá? Só Pedro, Tiago e João. O seu ministério, o meu ministério, meu irmão, às vezes vamos passar sozinho, tá? Aquele que a gente pensamos que vai nos ajudar, meu irmão, vai estar longe. Famílias talvez, amigo talvez, que fala que é amigo, que é família, quando você precisar, eles vão estar longe. Tu vai passar sozinho, assim como Jesus passou. Alguém tentou levar a cruz de Jesus, mas não aguentou. Era Jesus que tinha que levar. Era Jesus que tinha que levar. Então era Jesus que tinha que morrer. Amados, aí Paulo fala assim, olha. Aí eu estava falando assim, como que eu vou ser um crente abençoado de Jesus? Eu tenho que ser como Jesus. Com todo o amor, com todo o carinho. Amados, aí fala... Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Entendeu esse versículo aqui? Quando nós estamos nesse entendimento, tudo aquilo que pensamos e pedimos
Deus é poderoso para realizar muito mais do que pedimos e pensamos. Viu? Calma o coração. Crê em Deus. Crê no Todo-Poderoso. A irmã falou aqui que Jó, ele, quando terminou a sua luta, a sua provação, ele falou, olha, eu conheci Deus só de falar. Agora eu conheço porque eu tenho intimidade com Ele. E o meu Redentor vive. E Ele está vivo, amados. Eu não quero ir mais além. Que Deus muito abençoe a sua vida, a nossa vida. Continua firme na presença de Jesus. Tá? A qualquer hora Jesus vai vir buscar nós. Nós vamos sair deste mundo de tormento. Nós vamos morar na mansão celestial. Lá não há tristeza, não há dor, não há pranto. É só alegria. Mas espera um pouquinho de tempo. Aquele que nos prometeu há de vir e não tardará. Que Deus muito abençoe no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.